Visão de Valor com Alberto Marinho. Acompanhe o melhor talk show de negócios da Paraíba. Entrevistas, cases, técnicas e estratégias reunidas em um só lugar, pensado especialmente para você ter sucesso no mundo empresarial. Já dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode tornar realidade. E eu estou realizando um sonho em poder estar trazendo para o nosso Visão de Valor uma das grandes empreendedoras que há muito tempo eu já esperava receber aqui em nosso talk show, a Isis Madruga. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E pessoal, você não tem noção. Se prepare, pegue já um papel, uma caneta, que vai ter muitos insights, papo real de quem faz acontecer. Então, antes da Isis começar a trazer as ideias para a gente, já se inscreva aqui no canal, compartilhe, mande para o máximo de pessoas que você puder, porque o papo vai valer muito a pena. Isis Madruga, bem-vinda ao nosso Visão de Valor. Obrigada, eu que agradeço estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco da nossa história e, quem sabe, poder ser exemplo. Eu acho que a vida é isso, né? Maravilha. Isis, de cara, como foi que você se tornou diretora da Isis Laticínios? Conta um pouquinho do teu início aí, essa trajetória. Hoje, como eu me tornar diretora, infelizmente foi por uma forma trágica, né? A partir do meu pai, da minha mãe. Mas é com muito orgulho que hoje eu posso contar uma história de sucesso, uma história de superação, uma história de muita sabedoria e que, de fato, merece ser compartilhada, porque a gente vê que hoje muitas empresas familiares chegam ao fim por falta de estratégia, sabedoria, né? E, de fato, a gente tem um diferencial. A Isis, ela conta uma história. A Isis, ela existe amor. E a empresa, a Laticínio Belo Vale, ela começou, eu tinha 13 anos de idade, né? Meu pai, fundador. E é uma história onde traz muita força, muito sonho. E é por isso que hoje a gente zela muito por tudo isso. Maravilha. Pessoal, eu perguntei aqui nos bastidores se tinha uma relação, o sabor Isis, o nome Isis, com o seu. E eu queria que você contasse, para quem nos assiste, um pouquinho dessa história, de como essa fusão, missão, visão, esse ideal da Isis nasceu e um pouquinho da tua inspiração aí do nome. Eu costumo brincar, eu digo que existe a Isis com Z, que sou eu, e existe a Isis com S. A Isis com S é um lugar de gente feliz. Em algum momento eles se parecem aí, a pessoa com a empresa. Eu sou uma pessoa muito feliz por tudo que sou, por tudo que tenho, por tudo que faço. E a Isis com S é uma empresa, uma marca que começou há 13 anos atrás. No início, a nossa empresa tinha o nome de Total, né? Mas, rapidamente, minha mãe teve a inspiração de homenagear a sua única filha na época. Meu pai só tinha eu. Hoje eu tenho mais 2 irmãs, mas foi de segundo. Hoje as minhas 2 irmãs é do segundo casamento dele, mas na época só era eu. E decidiram me homenagear. Eu acredito que trouxe um pouco de sorte, que a gente tem outros empreendimentos que levam o nome de Isis também e tem dado certo, viu? Uma coisa boa. Isis, nós sabemos muito bem que empreender nos dias de hoje exige realmente ter uma equipe preparada, né? Buscar conhecimento, investir nesse desenvolvimento. Eu queria que você contasse para quem está nos assistindo, que também empreendem, o que você, como diretora, como líder, busca fazer para o desenvolvimento do teu time? Veja só, hoje um grande diferencial da Laticínio, da Isis, é valorizar pessoas, né? A nossa empresa é um ambiente onde as pessoas amam tanto o que faz, se sentem tão valorizadas. Isso não é querendo se vangloriar, mas sim podendo externalizar que vale a pena valorizar
não só a parte financeira da sua empresa, e sim as pessoas que ali estão, né? Porque a gente, muitas vezes, tem pessoas muito capacitadas, mas às vezes não tem o grau de instrução que corresponde àquele determinado cargo. E a gente faz busca ativa dentro da própria empresa, né? Pessoas que... Nós temos histórias lindas de pessoas semi-analfabetas que hoje são graduadas, né? Cresceram dentro da nossa empresa, hoje são gerentes de setores. Temos também pessoas, nossos gerentes, temos gerente da nossa região, muitas vezes a gente não precisa trazer de fora, a gente consegue, nós formamos pessoas. E quando a pessoa ela cresce naquele lugar, nós acreditamos que ela passa a dar mais valor, ela veste a camisa com mais fervor, com mais vontade, ela se doa mais. Aquela empresa, o que a gente sente dos nossos colaboradores, é por isso que eu faço questão de compartilhar isso, é que é como se aquela empresa fizesse parte dela. E da mesma forma, é como que aquela empresa não fosse nossa, né? A gente passa a, de fato, compartilhar um ambiente onde é nosso e não meu, né? Eu acho que foi um dos segredos na partida do meu pai, que a gente se uniu e passamos a fazer isso. Essa empresa é nossa. Nós não temos ela não nos pertence mais, né? A gente compartilha com as pessoas que ali estão e, de fato, muitas vezes as pessoas, quando não estão felizes, né, por algum motivo, elas mesmo, na maioria das vezes, elas se retiram. A gente não precisa nem colocar, às vezes, as pessoas, né, desligar algum funcionário. Mas por quê? Porque é um lugar onde as pessoas se conectam, onde as pessoas se sentem, onde elas são valorizadas, onde elas são vistas. Lógico que possa haver alguma insatisfação, é natural, mas o fato é que a nossa essência sempre foi valorizar pessoas. É por isso que nós dizemos nós falamos que a Isis é um lugar de gente feliz. Maravilha, maravilha. Valorizar de fato o ser humano por trás do colaborador, né? Pessoas felizes tocam negócios felizes, né? E isso também eu percebo e eu sinto o quanto você tem a veia da liderança, né? Tem uma frase que eu sempre compartilho, Isis, que é assim: liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. E eu acompanho você, que é muito assídua na rede social, tá? Muito ativa também. Eu queria que você contasse um pouquinho um aspecto de liderança, Isis. Como a tua liderança, na sua percepção, você é uma líder feminina, uma líder que inspira também outras mulheres. No dia a dia, na prática, você se vê como essa líder? Eu me vejo. É um exercício diário meu. E, por incrível que pareça, não foi na minha empresa que eu busquei isso. Foi na minha vida pessoal. A partir do momento que eu fui mãe e minhas filhas foram crescendo, e em algum momento, quando minha filha já adolescente, eu vi que educar não é falar, é ser exemplo. E eu passei a jogar isso para a minha vida profissional, né? Para eu poder ensinar algo a alguém, eu tenho que dominar aquilo. Eu tenho que ser... É muito melhor alguém fazer algo que aprendeu comigo do que fazer algo do que eu falei para ela. Com certeza ela vai aprender muito melhor, ela vai exercer aquilo ali muito melhor. Então, assim, isso é em tudo que eu faço. É no meu local de trabalho, é na minha vida pessoal. Eu dou amor para ter amor. Eu me esforço para quem está ao meu lado se esforçar. Eu sou a primeira a chegar para que aquele meu colaborador tenha vergonha de, tipo, chegar depois, eu que sou a dona. Eu estou citando um exemplo. Show. Né? Então, assim, você percebe que você não precisa nem falar. A pessoa vai aprender. Eu vou chegar cedo porque ela chega cedo. Eu vou procurar ter atenção, porque ela tem muita atenção às coisas. Eu vou procurar... Então, assim, isso é com os filhos da gente, né? Se meu filho vê que eu trato bem as pessoas, que eu procuro... lógico que todos nós somos falhos, mas se a gente se exercita diariamente para fazer o bem, ajudar o próximo, como um filho meu vai ser
É por isso que eu digo que a sua vida, ela parte da sua casa. Tem até uma frase, né? Costume de casa vai à praça. Isso é verdade. É por isso que eu acredito na família, por isso que eu acredito no casamento, por isso que eu acredito em filhos. Eu fico triste que hoje as famílias estão diminuindo. Mas observe que antigamente a casa, quanto mais filho, mais feliz, a casa mais feliz era. É compartilhar justamente os verdadeiros sentimentos, né? Eu acho muito rico isso. Parece um pouco demagogo, assim, uma coisa meio... Mas faz sentido. Você leva isso para a sua empresa, você leva isso para tudo que você fizer. Porque quando você está feliz, embora você até às vezes não está ganhando o que você queria ganhar ou não está fazendo, mas quando você está feliz, você não vê coisas ruins nas coisas. E se eu não vejo coisas ruins nas coisas, eu vou ser leve. Se eu vou ser leve, tu vai querer ser meu amigo. Tu vai querer... Eu vou lá na empresa de fulano, que é tão bom, eu sou tão bem atendida. Então, você concorda que é algo multiplicador para tudo que você faz. Né? Então, é por isso que eu me julgo. Eu me julgo uma líder, porque as pessoas que me cercam, elas gostam de estar perto de mim. Né? As pessoas que me cercam gostam de me ouvir. As pessoas que me cercam, elas se sentem abraçadas por mim. E, graças a Deus, eu nunca, seja com funcionários ou com amigos, eu nunca me senti, tipo... Como é que eu posso... Eu não sei a palavra certa usar. O fato é que deu certo. A receita deu certo. De plantar o bem para colher o bem. Essa coisa que, tipo, parece tão comum a gente ouvir, mas quando, de fato, você bota em prática, uma coisa é você ouvir e falar, outra coisa é você viver, você fazer, né? Eu sou muito assim... por isso que eu sou uma pessoa muito feliz. Incrível, não? E eu sinto... eu fico buscando palavras, mas se resume nisso. Se resume a isso. Isa, eu não sei se a câmera ela consegue passar para quem nos assiste o brilho do teu olhar. Perfeito. Então, como você está contando aí, e o brilho é tão forte que eu estou aqui impactado. Você entende quando você diz assim, eu vou fazer perguntas, mas eu preferi nem ler, porque, de fato, quando você faz de verdade, quando você é de verdade, às vezes basta uma palavra para a gente transformar a vida de alguém. E muda tudo. E você falou, e ficou muito claro para mim, para quem nos assiste também, é importante entender que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eu comungo deste princípio também, Isis. Na minha empresa, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu não deixarei ninguém para trás. Eu defendo a minha equipe com unhas e dentes. Eu protejo. Mas eu preciso que eles, assim como eu, também queiram estar, queiram viver. Muitos têm uma grande dificuldade no aspecto de liderança, que eu percebo, é carregando pessoas nas costas. E aí eu me inspiro num grande líder que por aqui passou, Jesus de Nazaré, que ele sempre dizia, quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Não vou carregar ninguém nas costas. Não é verdade? E Deus é tão perfeito, quando Ele manda, só complementando o que você está falando, Ele... Não falo de religião, eu falo de algo real. Quando Deus manda Jesus, Ele nada mais mandou para, tipo, Ele escrever a regra da vida. Exato. Né? O que é a regra da vida? É exercer o que está ali, independente da sua religião. Mas se você olhar, não são exemplos que a ser seguido? É tanto que ninguém consegue ser como Jesus foi, porque ele foi o exemplo. Então, já imaginou se a gente carrega isso para dentro da nossa empresa? Tudo que a gente sonha ser correto, tudo que a gente sonha como eu quero fazer, em vez de eu só falar, eu fazer... eu me mudei para o meu escritório. Eu quero meu escritório limpo. Eu quero meu escritório, estou sonhando. Eu vou ser a primeira a chegar lá, limpar, varrer. Os meus colaboradores, quando vê eu ali, eles vão me ajudar a deixar aquilo ali lindo. Eu acho que é isso, né? Ser exemplo. Exato. Pessoal, daria um outro podcast só para falarmos do quanto uma liderança. E isso é muito fabuloso, porque ainda só para contextualizar ainda mais, o líder ele tem que estar bem próximo da sua equipe. Tem uma história que
que me impacta muito sobre a vida de Jesus, sobretudo quando ele ressuscitou, que ele volta. Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, e aí ele volta e encontra Pedro e os discípulos tomando um banho. Aí Jesus vê aquela cena e diz, ué, Pedro? Aí Pedro vem, ele estava até sem roupa, aí chega, se veste e diz, mestre. Aí Jesus diz, Pedro, tu não me amas? Aí Pedro, ama. Ele diz, então cuida das minhas ovelhas, bem. Aí ele pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já constrangido, mas mestre, claro que sim, eu te segui. Ele diz, Pedro, então faz o que eu deixei escrito. Aí ele pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já entendeu a mensagem, disse, realmente. E desse dia, Pedro virou a chave e assumiu o local que era para ser dele. Por que eu conto isso, Isis? Porque o líder pensa que ele vai ensinar e ele vai se afastar. Ele tem que estar perto. Foi só Jesus se afastar que Pedro voltou para ser quem ele era antes, um pescador. E agora ele se torna um pescador de almas, né? De homens. Então, você fala... Pessoal, pena que a câmera não consegue passar a energia que eu estou sentindo aqui. Oh, coisa linda. Então, já ganhei a entrevista. Se parássemos agora, já tinha valido a pena de ter te convidado. Que conteúdo verdadeiro. Parabéns por isso. E outra coisa também que, já que a gente tá nesse... Como você diz, dá aí um dia pra gente conversar sobre isso, mas outra coisa que eu acho bem interessante, muitas vezes como as pessoas gostam de murmurar e reclamar. E é aquilo que a gente tava falando antes de começar a gente tem que ser feliz da forma que a gente está se colocando, né? Até me arrepiei agora. A gente tem que ser feliz como a gente está, o local. Se alguém passando no teu caminho, você tem que valorizar aquela pessoa que talvez ou você vai ensinar algo para ela ou ela vai te ensinar, né? E você tem que se apegar a essas coisas, porque eu acredito que eu não acredito na riqueza, no dinheiro físico. Físico, né? O bem material. Eu não acredito. Por quê? Eu acredito que tudo são fruto, tudo é do que você é. Então, se eu sou exemplo, se eu ando nos caminhos corretos, se eu faço as coisas que têm que ser feitas, se eu dou o meu melhor, você concorda que, tipo, você não consegue ver você não consegue visualizar um fracasso. Agora, a sensação de sucesso não depende de quanto você tem na conta bancária. A sensação do sucesso, de você se sentir valorizado ou de você se sentir grande, vai muito do seu estado emocional, do seu estado de espírito, das pessoas que estão ali ao seu redor, como aquelas pessoas estão lhe tratando. Eu me acho a mulher mais rica desse mundo, minha filha. Eu me acho milionária, mas não pelo que eu tenho, não pela minha conta bancária, é pela certeza do que eu não sou 100% correta, eu não sou, mas eu procuro todos os dias dar o meu melhor. Eu sou falha, né? Nós somos seres ansiosos, somos ansiosos, e é por isso que a gente tem que todo dia meditar, pedir sabedoria, né? Mas a gente tem que fazer essa busca incessante da verdadeira paz, que é isso, é você estar cercado de pessoas que lhe valorizem, afastar de perto de você pessoas que podem lhe influenciar para ou lhe deixar para baixo ou sugar do que você tem de melhor para jogar contra você, né? Eu acho que é isso. A vida, se você acorda de manhã, você acordou para jogar, mas jogar e o final do dia é para você descansar, porque vai ter um novo jogo no outro dia. Então, é por isso que a gente tem que acordar e ser feliz, porque acordou. Depois dessa pandemia, eu fiz tantas reflexões nesse sentido, porque quantas pessoas estavam aqui e amanhã já não estava, perderam família inteira, assim. Exato. Né? Então, assim, estalar de dedos, as pessoas estavam... E você compreende a perfeição de Deus nesse sentido? Por isso que ele criou o sol, pega fogo, lhe incomoda se você ficar no sol. Fique no sol, vai lhe incomodar, você tem que fazer algo para sair dali, porque você não vai suportar ficar ali, né? Então, o que é isso? É energia, para você sair, para você
fazer a diferença na vida de alguém, para você prosperar o que você tem, para você amar quem está ali lhe cercando. Aí você vai cansar, porque Jesus também fez a gente de carne. Então a gente vai cansar, e vai, Deus manda a lua. É fria, gelada, né? Aí a gente descansa, vem o sono. E é isso. Entende a perfeição? Tudo tem um porquê. Então, quando estiver dando algo errado na sua vida, você tem que perguntar o porquê que está dando errado. Tem algo que eu estou fazendo que não está no caminho aí. E tudo nos traz aprendizados. Né? Muitos querem ter uma vida muito linear. Não, isso é loucura, não existe uma reta. A vida é de altos e baixos, desafios. É importante substituir a palavra problema por desafio, porque o problema ele limita, o desafio ele motiva. E entender as 4 estações do ano. O verão, o outono, o inverno, a primavera. É importante entender esse ciclo que todos nós temos. Um líder passa por essas 4 estações. Tem momento que você vai ter que ficar ali mais introspectivo, né? A vida sem esses altos e baixos, ela se torna chata. Por que é que tantos ricos chegam a ficar monótonos? Tantas pessoas que têm dinheiro se entregam a esse mundo que está tudo perfeito, quando muitas vezes não está, mas se achando que está tudo perfeito. E, de repente, se encontra numa tristeza, uma melancolia que muitos... Você vê a quantidade de suicídios hoje que acontece no mundo. É justamente pela falta... Você tem que acelerar a sua vida de acordo com o que você suporta. Porque você viver numa vida pacata, é muito ruim ser folha. Né? Que a gente estava conversando. Tipo, se você não fazia diferença em nada, você vivia aquilo ali, estagnado. Não, você tem que subir, descer, se exercitar, porque quanto mais você sofre, mais você aprende. E assim, eu falo tudo isso hoje por tantas coisas que eu já passei na minha vida. Né? Parece uma vida perfeita, parece uma vida boa, confortável, mas eu não preciso estar me lamentando e nem passando sofrimento para ninguém. Pelo contrário, eu tenho que acordar, lutar, vencer. E eu só quero passar para tu o que é bom, e só quero ter o que é bom. As coisas ruins, tu vai lutar para curar e eu vou curar também. É verdade. Né? Porque a vida é um desafio. E a vida foi feita para ser vivida. Com intensidade, com compromisso. É tão... Eu não sei se você sente isso, mas é tão ruim quando a gente olha para a nossa equipe. Eu já tive pessoas assim. Que você percebia que ela não tinha... O olho dela não brilhava com o negócio. Tava muito mais pelo dinheiro. Eu até brinco, sabe isso? Dizendo assim... Se a tua equipe só trabalha para você pelo salário que tu paga, tu não tem equipe. Desconfortável. E quem vem por dinheiro, vai por dinheiro, né? Tem que ter essa... Ele causa medo. Insegurança. Hoje eu vivo um problema parecido. Quando você tem alguém perto de você. Eu digo perto, eu não gosto de usar a palavra trabalho, eu gosto de usar perto. Que às vezes está perto de você para ter o alimento da mesa para comer, é uma sensação, me incomoda, pelo menos a mim. Uhum. Me deixa extremamente... Eu fico sem dormir, eu fico ansiosa, porque ou eu procuro entender o que é que aquela pessoa está passando, que é muito importante isso. Você entende, muitas vezes você não tem um mau colaborador, às vezes você tem uma pessoa que teve um certo tipo de criação, mas ela tem ideias extraordinárias, então, assim, você tem que compensar isso. Né? Por isso que na nossa empresa, meu irmão elege alguns... existem 7 qualidades que ele elege que tem que ter essas qualidades para poder fazer parte da cultura da nossa empresa. Né? Não precisa ter todas, porque muitas vezes você não vai ter todas. Mas, assim, é importante você identificar, mas quando é algo que você não consegue identificar o porquê, lhe causa insegurança, lhe causa medo, você acha que aquela pessoa em algum momento pode... sei lá, vir fazer algo que não vai ser legal. Então, é muito ruim você ter pessoas nesse sentido, assim, de fazer algo por dinheiro. Exato. Fica uma relação fria, não é verdade? E falando em relação fria, o mundo dos negócios acaba que é um mundo, entre aspas, um tanto quanto frio, né? Eu te entrego aquilo que tu me pede e tá tudo bem por isso. Vivemos num mercado paraibano, sobretudo, onde as empresas aqui, a grande maioria são empresas familiares,
e nós sabemos que é um desafio uma empresa familiar. E eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente aqui, quais são, com essa experiência que você tem de mercado, quais são os principais desafios em uma gestão familiar, Isis? Os principais desafios sem dúvida, a palavra sabedoria. Sabedoria de saber ouvir, sabedoria de reconhecer a qualidade do seu irmão, ou do seu pai, ou de sua mãe. Meu irmão, ele é bom nisso. É muito ruim você pegar o orgulho, né? Pegar o seu orgulho e guardar isso para que o outro se destaque, porque aquele outro talvez faça melhor do que você. E em relações familiares acontece muito isso, a competitividade, né? E quando você faz algo não pelo dinheiro, e sim pelo um todo, você consegue colocar esse orgulho reservadinho ali na estante e fazer um trabalho. Eu e meus irmãos, a gente somos extremamente diferentes, mas muito. Você vê, só parece que só existe eu, né? Mas quando, na verdade, quem é nosso comandante é o meu irmão mais velho, Tiago. Ele é o grande gestor, ele é o grande responsável por tudo isso, ele é o nosso pensador. E eu falo com tanto orgulho dele, eu me arrepio novamente, eu falo com tanto orgulho, com tanta alegria, porque é uma pessoa que ele é zero, tipo assim, o que ele quer é fazer aquilo acontecer, né? Então, por isso, por onde eu ando, eu devo muito, tudo que somos hoje, depois da partida do nosso pai, nós devemos a ele a força, a coragem, a determinação. Ele é um cara, ele é um gênio, eu digo que ele é um gênio. Ele abdica muita coisa da vida dele para viver em função da nossa empresa, né? Já eu não conseguiria ser isso. Então, por que não? Porque casa onde muita gente manda, ninguém manda. Boa. Né? Muito cacique para pouco índio. Toda empresa, eu acredito que ele tem que ter um líder. Assim como todo setor, assim como na sua casa. Você já imaginou o seu funcionário mandar mais do que você na sua casa? Não existe isso. Então, tudo na vida tem que ter um líder. Tem que ter um... Se não fosse o direcionamento que Deus nos deu, o que seria de nós? Exato. O que seria se a gente não tivesse a certeza que o amor, ele é um guia? E assim é nas nossas empresas. O segredo de uma empresa familiar é ter a humildade de eleger o seu líder. Foi isso o segredo da Isis, na partida do nosso pai. A gente teve a humildade de reconhecer quem poderia nos representar com eficiência, com dedicação, com respeito, com dignidade, com lealdade, com clareza. Meu irmão, ele é tudo isso. É por isso que hoje a gente é leve e confiante que a gente ainda vai dar voos muito maiores. Se a gente chegou a 30 anos, eu não tenho dúvida que vamos passar para nossas gerações tudo isso. O exemplo que estávamos falando, você traz a certeza para você, né, que botou ao mundo aquelas crianças. Hoje nós preparamos nossos filhos não para ser herdeiros. Eu, pelo menos, minhas filhas, eu preparo elas primeiramente para elas fazerem o que elas vão amar fazer. E a nossa empresa vai precisar delas. Eu não quero que elas sejam herdeiras da Isis, né? Eu tive uma criação, meu pai me criou assim. Hoje a gente tem essa humildade de entender o nosso líder pela criação que eu tive. Não só pela história que um dia ele criou. Né? Então, eu acho que tem muito isso. Você compreende que o espelho, o exemplo, ela vai se multiplicando, né? Incrível, incrível. Pessoal, queria ter mais tempo. Mas quando a conversa é boa, o tempo vai passando e a gente nem percebe. Eu vou te dizer uma verdade. Eu já a segui nas redes sociais. E, pessoal, tem um fato curioso. Alguns meses atrás, eu fui fazer uma palestra em Guarabira. Eu sou tão fã dessa mulher aqui, para vocês terem noção, que eu estava em Guarabira minutos antes de iniciar o treinamento lá, e eu estava no shopping Cidade de Luz, e rapaz, eu conheço aquela ali. Sabe aquele fã que vê e vai tietar? Eu cheguei para ela, até tomou um susto. Eu disse, Isis Madruga, ela... Olha, eu sou seu fã, eu sigo você.
E vamos fazer um papo, vamos participar da nossa visão de valor. E eu tava naquele dia com a minha equipe e disseram, Alberto, tu é louco, tu abordou ela. Eu digo, foi? Eu disse, cara, tu tava... Porque ela, a sua forma de passar mensagens, eu já te sigo no Instagram já há bastante tempo, e a tua verdade, ela é contagiante. Eu costumo dizer que eu gosto de falar com os olhos. Então, eu tô aqui em êxtase. A verdade é essa. E eu sei que você também, Isis, empreende em outras áreas, né? Pessoal, é uma mulher de negócios. Ela poderia ter resolvido dedicar aí todo o seu tempo em uma única função, em uma única área, mas não. Ela resolveu ser árvore. Eu não ia ser feliz. Não ia ser feliz, né? Fala um pouquinho pra gente, um pouco da, agora, Isis empresária. Então, como eu também a gente começou antes, meu sonho era pôr em prática o que eu aprendi com o meu pai. Para mim, ele foi, depois de Jesus, ele foi o maior exemplo de homem que a gente tem que ser. Ele foi um exemplo para mim, como ser humano. Não estou falando de filha e pai, estou falando de ser humano. Meu sonho era pôr em prática tudo isso, mas eu não sei ficar entre paredes, eu não sei ter rotina, eu não sei. Então eu vivia buscando algo para eu me realizar, né? Para eu me afirmar, para eu poder ser um órgão multiplicador. Eu queria partir de mim, transformar a vida de alguém. E foi quando, em uma oportunidade, 3 amigos se unimos e surgiu a empresa de tecnologia, que eu vejo que a tecnologia hoje, ela não existe paredes, ela não tem limites. O que eu faço hoje, amanhã eu já posso fazer diferente. Eu posso transformar a vida do meu cliente. Eu não preciso vender algo específico. O meu cliente, quem vai dizer o que eu vou fazer por ele. Então, eu encontrei nisso o que eu ia ser muito feliz. Assim, é o meu mundo hoje, né? É como se assim, eu tenho minhas obrigações e responsabilidades com a minha história, mas, de fato, hoje eu me dedico, por isso que eu faço parte só mais do conselho administrativo da empresa, mas hoje meu tempo é dedicado à minha empresa, a Home3 Tecnologia, e eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. É a fase que eu me encontrei. É uma empresa ainda pequena, mas é uma empresa que ela já tem sentimento de gigante. Ela só está esperando os soldados para ir para a guerra. Ela é formada de uma equipe que já ama o que faz. Então, assim, sabe quando você vai tendo a certeza de que você está fazendo o dever de casa certinho, que vai dar certo, hora nenhuma você tem medo que vai dar errado. Eu acho que esse é o verdadeiro sentimento de viver feliz, é isso, né? É você fazer o que ama. Incrível, incrível, incrível. Aplausos, aplausos, senhoras e senhores. Minha amiga, para fechar o nosso papo, a nossa visão de valor, se pudéssemos, imagine que aqui tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos aí a 20 anos no tempo e você encontrasse aquela Isis Madruga de 20 anos atrás, o que você falaria para ela? Parece brincadeira, mas eu queria nascer eu de novo. Olha, se existia essa coisa de outras vidas, né? Eu queria ser eu de novo. Não porque minha vida é fácil ou porque eu tenho uma vida confortável, mas sabe quando eu tenho tanta sede de me exercitar diariamente, que eu sou daquelas que, tipo, se a gente brigar, eu vejo que tu não vem atrás, eu espero o melhor momento pra gente... Eu não gosto de deixar... É como se eu fosse morrer amanhã, principalmente depois que eu perdi meus pais muito cedo. A gente tem aquela sensação que a gente só tá vivo hoje. E você passa a cuidar mais do seu tempo, assim, de quem você faz mal, eu reconheço os meus erros. Pronto. Eu acho muito importante isso para você não ter aquela sensação que você tem que... E eu sempre fui muito intensa. Quando eu era criança, eu era aquela criança danada que eu fugia de casa, eu apanhei muito, levei palmatória na mão. Quando eu fui adolescente, eu fui aquela adolescente a mais divertida da turma. Eu fui aquela adolescente que mais curti, que mais
que mais brinquei, que mais fui para festa. Quando eu fui mãe, eu fui aquela mãe que mais que sou, né? Aquela mãe que eu largo tudo pelas minhas filhas. Eu não sei viajar sem elas, eu não sei fazer nada sem elas. Eu sou aquela esposa que acho que a mulher tem que cuidar do seu marido, ela tem que cuidar da sua casa, ela tem que cuidar do seu centro, que é a nossa casa. Então, assim, eu sou muito intensa em tudo. Se eu voltasse 20 anos para trás, eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz até hoje. Não sei, foi tudo tão lindo. Assim, você entende que tudo que eu fiz de ruim se viu para eu ser quem eu sou hoje. Teve uma época que eu adorava beber. Aí hoje eu não bebo mais porque eu sei que as besteiras que eu fazia, eu tenho que ser exemplo para minhas filhas. Aí eu disse, não posso nem beber nadinha, porque eu não quero que minhas filhas vejam isso. Você entende que é importante você passar por erros. É importante se você ser intensa. É importante você fazer hoje o que você tem de fazer hoje. Porque se você errar, você vai aprender para não fazer amanhã, né? Então, é isso. Incrível, incrível. Em uma palavra, meus amigos, eu quero resumir esse papo de hoje, Visão Valor, em entusiasmo. Que entrevistada entusiasmada. E, detalhe, a palavra entusiasmo, de vários significados que você pode encontrar, tem um que encaixa perfeitamente com a nossa conversa de hoje. Entusiasmo é ter Deus dentro de você. Sempre. Quando você tem Deus, você transborda, o olho brilha, a verdade aparece e a leveza é o que reina. Então, Isis Madruga, o meu muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela entrega, obrigado pela sabedoria. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. Em minhas orações eu peço para ser a face de Deus e que eu possa poder exercer isso, né? Amém. Ser correta, ser justa e ser grata aqui como eu estou a você agora. Vou poder compartilhar um pouco da nossa história. Maravilha. Meus amigos, vocês que acompanharam o nosso Visão de Valor, se inscreva no canal, compartilhe, assista não apenas este episódio, mas todos os outros que nós já temos gravados na nossa plataforma e acompanhe que em breve voltaremos com mais uma grande entrevista. Até a próxima! Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.